50 dias de transformação. Devocional diário. Transformado através de relacionamentos saudáveis. Dia 33. Resolução correta de conflitos preserva relacionamentos. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Atos, capítulo 15, versículo 39. Manter relacionamentos com pessoas que concordam com tudo que você diz, que estão olhando para a mesma direção e chegam às mesmas conclusões, é mais fácil. O desafio é manter relacionamentos quando encontramos divergências de pensamento. Precisamos aqui fazer uma ressalva, porque existem divergências que são irreconciliáveis no relacionamento. Situações em que a outra parte quer a sua participação ou concordância com algo ilegal, imoral ou que trará prejuízo físico, econômico ou social a alguém, pode ser um motivo para encerrar um relacionamento. Infelizmente, não existe forma de continuar num relacionamento com alguém que quer viver deste jeito, como afirma Provérbios capítulo 1, versículos 10 e 15. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés. Todos vamos ter que resolver o que fazer em situações de conflito várias e várias vezes durante a nossa vida. O apóstolo Paulo teve uma divergência com seu amigo e companheiro de longa data, Barnabé, e infelizmente as coisas não acabaram bem para o relacionamento deles. Isso se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 36 a 39. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo, não achando justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho, houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. O que fazer para que nossas divergências não terminem desta forma? Martin Luther King diz como devemos começar. O ser humano deve desenvolver, para todos os seus conflitos, um método que rejeite a vingança, a agressão e a retaliação. A base para este tipo de método é o amor. A motivação para a resolução desta divergência não deve ser ter razão, ganhar a discussão, dar a última palavra, lacrar, mas a continuidade do relacionamento por causa do amor mútuo. Por isso que John C. Maxwell, em seu livro Vencendo com as Pessoas, tem algumas ferramentas para evitar o desfecho acima. A primeira atitude é abandonar as estratégias nocivas para lidar com conflitos. E são elas: vencer a qualquer custo, com um tiroteio de palavras de forma rápida, brutal e destrutiva. Fingir que não há conflito, pensando que isso fará com que o problema vá embora. Fazer-se de coitadinho, esperando que a pena de você faça com que você tenha razão na discussão. Guardar rancor e preparar uma lista dos erros do outro até a próxima oportunidade para poder usar isso contra ele. Abusar da autoridade usando a hierarquia para ganhar na carteirada. Levantar a bandeira branca, desistindo do conflito, mas deixando o problema sobre a mesa. Qualquer uma destas estratégias acima não acaba com o conflito, e no momento ou depois vão conduzir o relacionamento para uma deterioração até que acabe de vez. A segunda atitude é, com calma, sem utilizar palavras ríspidas, descrever as suas impressões a respeito daquela situação que está causando o conflito. Depois, dê oportunidade para que a outra parte envolvida faça o mesmo. Com esses inventários em mãos ou na cabeça,
comece a verificar como resolver este conflito. Vamos utilizar o caso de Paulo e Barnabé de forma hipotética e com o uso do texto bíblico acima e outros que serão citados para exemplificar as atitudes acima. E veja como isso ficaria. Barnabé quer levar João Marcos na viagem missionária e comunica a Paulo. Paulo diz que de forma nenhuma isso iria acontecer. Ele nos abandonou no meio da primeira viagem missionária. Falta comprometimento para ele. Barnabé diz para Paulo que ele mudou e precisa de uma chance para provar isso. Paulo diz que não notou essa mudança nele, portanto prefere ir sem a sua companhia. Barnabé diz que esta atitude é a mesma que os outros cristãos tiveram quando Paulo se converteu, não dando a ele chance de mostrar a sua mudança. Porém, Barnabé diz: eu acreditei em você e agora estou acreditando em João Marcos e quero que você também acredite nele. Isso podemos verificar em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 26 e 27. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Depois dessa conversa, 3 atitudes poderiam ser tomadas. A primeira foi a do texto de Atos, capítulo 15, versículo 39. Não aceitar as razões do outro e separar os seus caminhos. Não creio ter sido a melhor forma de resolver. A segunda seria Paulo aceitar as razões de Barnabé, vendo que, independente de João Marcos demonstrar ou não perseverança na viagem, por coerência, ele deveria permitir que Barnabé levasse João Marcos. E a terceira atitude seria fazer um trato com Barnabé, em que eles colocariam João Marcos em um período probatório, sem que João Marcos soubesse. E se ele demonstrasse falta de compromisso, perseverança ou qualquer outro comportamento nocivo à missão deles, seria convidado a retornar para a sua casa. As 2 últimas atitudes preservam os relacionamentos. A primeira atitude encerra os relacionamentos. O psicólogo William James disse o seguinte: sempre que você está em conflito com alguém, há um elemento que pode significar a diferença entre arruinar o relacionamento e aprofundá-lo. Esse elemento é a atitude. Se você quer preservar os relacionamentos, a primeira atitude não deve ser utilizada de forma nenhuma, apenas as 2 últimas. Você tem feito com que conflitos normais do dia a dia se transformem em diferenças irreconciliáveis que estragam seus relacionamentos? Você tem aceitado participar ou está concordando com algo ilegal e imoral ou que trará prejuízo físico, econômico ou social a alguém para manter relacionamentos? Tem usado de estratégias nocivas para ganhar as discussões sem resolver os problemas? Não age com amor e racionalidade para solucionar os conflitos e manter os relacionamentos? Se disse sim a qualquer uma destas perguntas, você precisa de transformação para ter a atitude de diferenciar conflitos normais das diferenças irreconciliáveis, para deixar de utilizar estratégias de resolução de conflito nocivas aos relacionamentos, para com amor chegar a uma solução que seja coerente, razoável e que preserve os relacionamentos.